Boa noite e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento eu quero falar aqui da temática sobre a graça de Deus, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, envolvendo aí as taças da ira de Deus, né? As taças da ira de Deus, elas não estão interessadas ou envolvidas com as 7 trombetas, ou ainda com mais de 7 selos. Nós temos, após ali o arrebatamento da igreja, né? Começando melhor, capítulo 1 de Apocalipse, nós temos ali o Cristo glorificado, a forma com que ele se manifestou no meio de 7 candelabros de ouro, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, que tudo sabe, que tudo vê, que tem os pés reluzentes como latão, né? Como que provado como uma fornalha, vestido de uma veste talar até os pés, na sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o seu cabelo mais branco do que a neve, mostrando a sua deidade, a sua idoneidade, né, e sabedoria. Cristo manifesta-se desta forma. Da sua boca sai uma espada afial como alguma de dos gumes, né? E Cristo mostra-se no capítulo 1, no meio dos 7 candelabros de ouro, ou seja, no meio das 7 igrejas ali encontradas na Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus se apresenta desta forma ali no capítulo 1, ele mostra-se glorificado para a igreja. Depois nós temos no capítulo 2 e capítulo 3 as 7 igrejas da Ásia Menor, aonde a cada uma ele fala diretamente ao anjo da igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 5 delas o Senhor Jesus Cristo fala de forma precisa, chamando a uma reconciliação. Jesus Cristo ele instrui em justiça ali aquelas 5 igrejas. As 5 igrejas que ele chamou a atenção, né, de forma exortativa e cobrando que ela se reconciliasse para com ele, né, e para com seu pai. Éfeso, a igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, essas 5 igrejas, ficando aí Esmirna e Filadélfia, né? Essas outras 2, as quais o Senhor não as admoestou, o Senhor só as elogiou-as e fez-lhes promessas também como as demais, né? Ali no capítulo 2 e 3 nós temos as 7 igrejas, as quais o Senhor Jesus Cristo ordenou ao seu anjo e o anjo a João para que escrevesse ao anjo da igreja, ao dirigente da igreja, né, das 7 igrejas. No capítulo 4 nós temos o Senhor Jesus como autor, sustentador, mantenedor da criação. Nós temos ele ali como Deus e Senhor da criação. Capítulo 5 nós temos também ali o Cristo glorificado, né? E já no capítulo 6 ali nós encontramos então a abertura dos 7 selos, no capítulo 6. Capítulo 7, nós temos ali
a grande multidão, os 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo do povo de Israel. Aí no capítulo 8, quando chega assim no capítulo 8, nós temos ali o toque das 7 trombetas de Deus, né? Vindo só depois então, né, as 7 taças da ira de Deus. No entanto, nós vamos fazer aqui a alusão, né, às taças da ira de Deus, que elas não estão entrelaçadas com as 7 trombetas, né? As 7 trombetas, elas são a continuidade dos juízos de Deus, logo após a abertura dos 7 selos. Continua-se com as 7 trombetas do juízo de Deus, e isso dentro da grande tribulação, do período tribulacional. E aí onde está a prova que esses dias são dias de juízo de Deus, e esses juízos de Deus, eles dão-se para as nações rebeldes, para os povos rebeldes, e não para a igreja do Senhor Jesus, pois a mesma já não estará aqui. E se aqui estivesse, ela estaria também isenta desses juízos de Deus, pois esses juízos de Deus, a abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, elas são juízos para os povos e as nações rebeldes. Isso é tão salutar, tão provável, tão verdadeiro, que os 144 mil de Apocalipse capítulo 7 e de Apocalipse capítulo 14, eles estarão aqui no período tribulacional. Porém, Satanás, o anticristo e o falso profeta não irá tocá-los. O anticristo e o falso profeta não terão poder sobre esses 144 mil que foram comprados por Deus, que foram chamados por Deus, que foram separados por Deus, que foram constituídos por Deus, né? A resposta disso está lá em Apocalipse capítulo 12, né? Que quando o dragão foi perseguir, né, a semente da mulher, né, eles, né, que são ali os 144 mil, o Senhor Jesus Cristo pegou essa multidão e os isentou do período tribulacional, guardando-os e protegendo-os no deserto. O Senhor protege eles lá, quando dá-se a grande perseguição. Essa grande perseguição dá-se aí, né? Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 13, a gente vê ali o falso profeta, o anticristo, né? A gente vê de forma bem precisa quando aí então quando o pacto da aliança que os judeus fizeram com o anticristo é quebrado e eles não aceitam de forma alguma envolvimento com o anticristo, e dá-se aí a ruptura da aliança que foi feito sobre o poder do anticristo, né? Quando Satanás ele adentrará no templo de Deus e ele lá sentar-se-á no altar, e ele publicamente dirá que é Deus, né? E então os judeus romperá com esta aliança e dar-se aí grande perseguição mesmo de fato. Deus livra, né, 144 mil judeus, né, que não se contaminaram com mulher, que não se envolveram com mulheres, né, homens santos, homens puros, lá de Apocalipse capítulo 14 e capítulo 7, né? Dentro dessa perspectiva está claro e evidente que a igreja de Jesus não estará mais aqui, né? Caso contrário,
né, como diz aí os amilenistas, né, os pós-tribulacionistas, né, que tem essa teologia de forma equivocada, né, e como que se a igreja hoje já estivesse passando por essa grande tribulação, o que de fato não é verdade, né? Por quê? Porque a grande tribulação, ela é o quê? Ela não é mais nem menos do que a ira de Deus sobre ele permanece, de João capítulo 3, versículo 26. Daqueles que rejeitaram, daqueles que não tiveram Jesus, esses que são os povos rebeldes, as nações rebeldes, esses sim passarão pelos juízos de Deus, e esses juízos de Deus, eles já se iniciam ali no tocar da primeira trombeta, né? Após a abertura ali dos 7 selos. Essa ira é a mesma de Apocalipse capítulo 15 e capítulo 19, né? O lago que eternamente arderá com fogo e enxofre, né? Que é a segunda morte. E o que é a segunda morte? Uma vida ou várias vidas destituídas da glória, da presença de Deus, da Shekinah de Deus, da vida eterna, da salvação, do poder de Deus. O que é o inferno? A ausência de Deus, né? Deus não estará lá, né? O fogo arderá, o fogo e enxofre arderá sobre as almas daqueles que para lá irão. Alguns teólogos erram muito, né, com essa interpretação pós-tribulacionista, midi-tribulacionista, amilenista ou midi-milenista. Desculpa. E isso de fato se torna indigesto, né? Muitos até chegam ao ponto de ter náuseas, né, engasgos, né? Porque não aceita esse ensinamento de que a igreja estará isenta da grande tribulação, do período tribulacional, né? Eles estão cegos de entendimento, eles não conseguem ver nada favorável, né? O tocar das 7 trombetas de Deus, né? Eles não vêem nada favorável às 7 taças das dispensações de Deus, né? As 7 taças da ira de Deus, né? Que dá-se-á nessa dispensação tribulacional, né? Dentro da tribulacional, isso não quer dizer que não haverá ainda graça, não. A graça de Deus continuará, que é a pregação do Evangelho, né, para aqueles que lá ficarão, né? O Evangelho da graça ainda estará sendo pregado, né? E justamente aquilo que está lá em Mateus 24:14, quando o Evangelho do Reino for pregado em testemunho de todos os povos, tribos, línguas e nações da terra, então sobrevirá repentina destruição, né? Então, quando realmente o Evangelho do Reino for pregado, né, testemunhado, o nome do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha nele a vida eterna, então, após este Evangelho ser pregado, sobrevirá a repentina destruição, né? Ora, no período tribulacional, nós temos ali Satanás operando, o seu mentor, que é o anticristo, né? O pivô dessa história, juntamente com o falso profeta, né? O falso espírito, né? Estará ali, não é? Enganando, ludibriando, né? As nações e os povos da terra. Então, obviamente, o anticristo terá poder influenciador não só dentro das religiões, mas muito mais em cima de todos os líderes de governo da terra. Nós vemos isso no capítulo 17 e capítulo 18,
né? O poder daquela mulher que estava sentada sobre uma besta, né? Que tinha 10 diademas e nomes de blasfêmias, né? E que estava vestida de púrpura, né? Adornada de todas as pérolas preciosas, né? E segurava em sua mão um cálice de ouro que estava cheio das suas prostituições e a enganar os povos da terra, né? Então aquela mulher ali, né, é uma figura que representa ali poderes, né, sobre os povos, sobre as nações, né? Ela é a grande meretriz, né? A grande meretriz, né? Ali está voltado para o poder, principalmente sobre as religiões, sobre os líderes religiosos e também, obviamente, que sobre os líderes de governo, né? Pois está lá 10 reis, né? Ou seja, 10 líderes, que representam os líderes de governo da terra, né? Depois disso, Satanás, Jesus Cristo descerá, Jesus Cristo virá dos céus nas nuvens, né? Descerá ali com poder e grande glória, montado sobre um cavalo branco, né? E diz a palavra de Deus que ele reinará aqui por 1000 anos. O anticristo, o falso profeta, Satanás também ali estará retido e preso no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eles estarão presos lá. Diz a palavra de Deus que após os 1000 anos, né, obviamente que durante o milênio, o evangelho do reino ainda está sendo pregado aqui, né, de Mateus capítulo 24, versículo 14, né? É aí onde há uma observação no capítulo 24 de Mateus, né? A gente vê que não dá para ver ali a igreja envolvida ali em Mateus capítulo 24. Ali fala-se de um tempo de grande tribulação, de perseguições e tudo, visto que a igreja não estará mais aqui, né? A igreja, obviamente, a gente não percebe-se que ela não é citada ali em Mateus 24, né? Jesus estava falando dos israelitas, né, ali do povo de Israel. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes te quis eu, né, te guardar, te proteger debaixo das minhas asas, né? Assim como a galinha faz com os seus pitinhos, né? E Jesus fica ali lamentando, né, a rejeição do povo de Israel, dos judeus, né? Que não os receberam, né? Como diz o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29, aliás, que é capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz que ele veio para criar os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, Deus deles o direito de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome, né? Versículo 11 e 12 de João, capítulo 1, né? E no versículo 29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele continuará tirando o pecado do mundo inteiro, até daquele período da grande tribulação, que é a sétima, né, dispensação, né? Então o Senhor estará ali tirando esse período. Então é uma prova mais de que a Mariana vai chegar aí com a amiga dela, tá? Encosta aí com o telefone que ele está fora, ele está dando ocupado com o telefone. boa. Então isso é uma prova de que a igreja não estará mais aqui de forma alguma, né? Este é o grande ver, né, daqueles que protelam, né, e contradizem
eles não acreditam nesse período de que a igreja não estará mais aqui, pois a dispensação da graça fica para a igreja para os dias de hoje. A dispensação tribulacional, que é a última das dispensações, fica para o período tribulacional. Muito grato, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, hoje e sempre. Amém.